Você vende serviços de marketing digital na sua consultoria ou na sua agência, mas você sabe e você sente que dá para vender mais? Você está pecando em alguma coisa ali? Se liga então nesse vídeo que eu vou te mostrar uma metodologia para você seguir, para você vender muito mais. Fala galera, eu sou o Ludiamano. E eu sou o Daniel Dalacqua. Nós somos da Mirago, uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce na prática. Isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Boa! E esse vídeo aqui é para você que está aí sofrendo com as vendas, para você que precisa vender mais aí os seus serviços de marketing digital, seja você uma consultoria, seja você uma agência e etc. Então, muitos alunos nossos que têm agências ou que abriram agências, eles vêm perguntar várias vezes os mesmos tipos de dúvidas relacionadas a vendas. Então, a gente resolveu criar um vídeo aqui para te dar um passo a passo para você vender melhor, usar uma metodologia de vendas mais estruturada, mais assertiva e aumentar as chances de fechamento. Bom, primeiro ponto para discutir, que eu acho que é importante colocar na mesa é por que é importante ter uma metodologia? Por alguns motivos, né? Então vamos lá. Pode ser que você seja o dono da agência aí e você perceba que só você vende na sua agência. Você é o único cara que sabe vender. E mesmo assim, se te perguntar como que faz para vender, você não sabe explicar muito bem. Você não sabe replicar, você não sabe ensinar alguém a vender. E às vezes ele não quer ser a única pessoa que vende, ele quer até ter mais pessoas, mas ele não sabe treinar essas pessoas, não sabe ensinar elas uma forma de vender. Então é uma coisa que depende muito do dono da agência, não é replicável, então é muito ruim você não ter uma metodologia, né? Quando você não tem uma metodologia de vendas, o que acontece? Você vai chegar lá, vai sentar na mesa com um prospect e por não ter uma metodologia, você vai acabar seguindo a metodologia do seu cliente. E se você não sabe o que você está fazendo na hora de vender, o que você tem que fazer na hora da venda, quais são as etapas, o que você tem que conseguir em cada etapa, acontece que você vai entrar na dança do cliente e quem vai conduzir a dança vai ser o cliente. Então, por isso que é importante você ter uma metodologia. A gente trouxe uma aqui para você. Então, lápis e papel na mão, bora anotar e ver como é que funciona essa metodologia. Primeiro passo, Daniel. Entrou na reunião, o primeiro ponto que você tem que se atentar é: você precisa, de alguma forma, estabelecer uma conexão com o seu interlocutor, com o seu prospect. Os americanos chamam isso de rapport. O rapport nada mais é do que justamente isso, você entender quais possíveis elementos você consegue usar numa conversa inicial para conseguir estabelecer essa primeira conexão, esse primeiro vínculo, né, com a pessoa do outro lado. Isso pode ser feito de várias formas, né? Uma primeira e mais óbvia é uma investigação prévia. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar para entender qual o histórico dessa pessoa que eu vou conversar, onde ela já trabalhou, que empresa ela já passou, que tipos de contatos de repente eu tenho e ela também tem em comum. Tudo isso são ganchos que você pode utilizar no início de conversa com o seu potencial cliente, com o seu prospect, né? Não só uma investigação prévia, mas também no começo com perguntas, né? De uma forma que você vá investigando um pouquinho mais. Poxa, se você entra na sala de um cliente e, por exemplo, ele tem uma foto da família, tem filhos, cara, pode ser um gancho de você puxar. Quem são? Quantos anos tem? Se você também tem essa facilidade para dialogar sobre esse assunto. Se você vê uma foto de um time de futebol, por exemplo, sei lá, o cara às vezes pode gostar, a menina pode gostar de futebol e aí você pode ter um outro gancho para puxar um outro assunto. Todos esses pequenos elementos vão te ajudar a construir uma primeira, né, inicial ali, conexão com o seu prospect. E uma coisa importante, a gente tende a confiar, a gente tende a dar mais abertura para quem se parece com a gente, para quem se interessa por nós, e o rapport ele é muito bom para isso. Então essa é uma fase importantíssima e ela é importante que seja feita no começo, porque ela é que vai dar abertura para você fazer todo o resto da metodologia. Comprador, galera, ele é treinado a ficar na defensiva. A gente cresce assim, né? Ele é um muro, né? Ele é um muro. A gente aprende que não pode confiar em vendedor. Por quê? Porque vendedor quer vender pra gente coisa que a gente não precisa. Por isso que o rapport é muito importante. O cara baixar um pouco a guarda dele, o cara ficar mais tranquilo, mais aberto, né? Para uma troca. Segundo passo, o acordo. Fazer um acordo do que vai acontecer naquela reunião. É deixar muito claro quanto tempo vai demorar aquela reunião, quais são as expectativas que o seu prospect tem com relação àquela reunião, quais expectativas que você tem com relação àquela reunião e o que vai acontecer no final. Então, antes de mais nada, antes de sair falando do seu negócio, antes de sair falando do negócio do cliente, você vai fazer algumas coisas nesse acordo. Então, a primeira coisa que você faz é agradece. Daniel, cara, muito obrigado por me receber, né, por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para a gente bater esse papo. Ponto 1, agradece. Segundo ponto, você vai falar
das expectativas do seu prospect. Daniel, obrigado pelo teu tempo. A ideia dessa reunião é a gente alinhar muito bem, né? Entender muito bem o seu negócio, suas expectativas. Depois eu vou falar um pouquinho do meu, né? E eu sei assim que durante essa reunião você vai ter várias dúvidas, né? Como é que funciona o meu trabalho, quanto custa, qual é o tipo de investimento, quais expectativas de resultados. Eu já imagino que você vai querer saber tudo isso. Fora isso, tem alguma outra coisa que para você é muito importante você saber durante a nossa reunião? E aí você deixa o cara falar. Por quê? Porque essa é a chance que você dá para ele, dele colocar para fora todas as expectativas que ele tem com relação à tua reunião. Ou seja, você já consegue preparar a sua reunião. Você não está falando que você vai responder agora essas expectativas dele. E ele vai falar assim, pô, Ludi, eu queria entender como é que funciona o processo de atendimento de vocês, se eu vou ter um canal direto para poder falar com vocês no WhatsApp, se é 24 horas ou não, se eu só posso falar com vocês por e-mail, se a gente vai ter reuniões semanais ou se vai ser mensais, como é que vai funcionar. E aí ele vai colocar para fora todas as coisas. O que você faz? Você anota. Então, na frente dele, você vai pegar um lápis, né? Uma caneta, um papel e falar assim, pô, legal, ó, o cara quer saber isso, legal. Daniel, poxa, bacana, cara. Eu anotei aqui tudo isso que você falou. A gente vai falar disso, fica tranquilo, que eu vou falar de tudo isso aqui. Também tem algumas coisas que eu gostaria de saber nessa reunião. Então, eu gostaria de entender melhor o seu modelo de negócio, quais são os resultados que vocês estão tendo hoje, quais os resultados que vocês esperam ter no futuro, né? O porquê que vocês estão contratando esse serviço agora. Tudo bem para você se a gente falar disso? Muito provavelmente ele vai falar assim, não, tranquilo, tudo bem, vamos falar disso. Então, o que acontece? Ele te deu a permissão para fazer perguntas, né? Você já deixou muito claro para ele quais são as suas expectativas, quer entender melhor o negócio dele. E aí, depois que você fez isso, você vai falar o quê? Qual que é o próximo passo do acordo? É você falar o que acontece no final da reunião. Então, você agradeceu, você viu a expectativa dele, você falou das suas expectativas e a última coisa que você vai fazer é falar o que acontece no final da reunião. Então, ó, no final dessa nossa reunião de hoje, geralmente a gente consegue decidir se a gente dá um próximo passo ou não. Se eu elaboro uma proposta para você, se a gente agenda um outro dia para eu te apresentar essa proposta. Faz sentido? Deixa o cara falar. Ah, beleza. Então ele concordou, ele já sabe o que vai acontecer na reunião, quais são os passos e o que vai acontecer lá no final. E aí a gente vai para a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa, Daniel? A terceira etapa, você vai fazer um papel de um médico. Chegou a hora de fazer um diagnóstico, de tocar nas dores do cliente, né? Então, quando você senta na frente de um médico, você fala que você está com alguma dor. Olha, doutor, estou com uma dor aqui no estômago. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma série de perguntas. Você teve febre? Quando começou? Aonde dói exatamente? O seu papel enquanto vendedor consultivo é exatamente esse. Então você vai se municiar de algumas perguntas e aí entender tudo, né? Modelo de negócio, como é que ele ganha dinheiro, você vai entrar em estratégia de marketing, como é que foi o relacionamento dele, se ele já teve com outras agências, possíveis problemas e deixa a outra parte falar. O seu papel aqui é ser um bom ouvinte, ser um bom perguntador. Geralmente nessa parte você vai falar o mínimo possível. Você vai falar talvez 20% do tempo, 80% é o cliente que vai falar para você. Ouça com atenção e anote os principais pontos que você entende que são dores relevantes para ele. Quais são as principais armadilhas que o vendedor inexperiente ele comete? Isso é muito comum em agência e em consultores, por quê? Porque muitas vezes esses caras estão preocupados em aprender marketing digital e poucos deles realmente estudam vendas. Primeira armadilha, é natural que o seu prospect ele vá te fazer muitas perguntas. Então você vai começar essa reunião e o cara vai começar a te fuzilar de pergunta. Ele vai querer consultoria gratuita. Ele vai ficar perguntando, mas cara, você acha que vale a pena fazer essa estratégia? Quanto você acha que eu tenho que investir no Google Ads? O cara vai ficar te fazendo perguntas para conseguir consultoria de graça, saber se você manja ou não, para te testar. O que acontece é que assim, o vendedor inexperiente, às vezes ele fica afoito, ele fica afobado porque ele acha que ele precisa responder todas as perguntas do cliente. E nessa etapa aqui, o cara vai começar a fazer muita pergunta. E o mais importante é você não responder as perguntas dele. Nossa, mas como assim, Ludi? Não vou responder nenhuma pergunta? Exatamente. Você vai fazer o máximo possível para não responder nenhuma pergunta dele. E como é que eu faço isso, Ludi? O cara vai perceber que eu não estou respondendo. Não vai. Você vai fazer o que a gente chama de reversão. Quando o cara te faz uma pergunta, você devolve essa pergunta de volta para ele. Mas não devolve a mesma pergunta. Você devolve perguntando aquilo que realmente importa para você descobrir. Por quê? Quanto mais informação você tem a respeito do seu prospect, melhor vão ser os seus argumentos para poder fechar uma venda com ele. Agora, se você fica preocupado em responder as perguntas dele, você não está conseguindo informação dele, você não está conseguindo melhorar os seus argumentos, você não vai conseguir fazer um fechamento bom. E o vendedor inexperiente, ele acha que quanto mais ele responde, mais ele mostra que ele conhece para o cliente e mais
mais o cliente confia nele e vai querer comprar com ele. Tá errado. Pode parecer até anti-intuitivo, né? Porque parece o contrário. Quanto mais resposta, mais conhecimento você mostra, aparentemente você está entregando mais valor, mostrando autoridade sobre o assunto. Mais uma reunião consultiva, onde você pretende descobrir, né, quais são as reais dores do cliente, é melhor você não responder e devolver uma pergunta para ter mais informação, para depois, lá na frente, você usar isso a seu favor. A reversão é dividida em 3 etapas. Primeiro, você repete a pergunta que ele acabou de te fazer, ou você elogia a pergunta dele. Segundo momento, você vai desviar o foco da pergunta dele, vai desviar para um outro assunto relacionado. Terceiro momento, você vai devolver a pergunta para ele. Então, vamos ver como é que é isso na prática. Lud, eu estou interessado em saber quanto custa a consultoria, a proposta da agência de vocês, para a gente saber como é que a gente vai lidar com isso aqui dentro. Cara, ótima pergunta. Geralmente é um ponto importante mesmo de qualquer reunião e a maioria dos clientes realmente fica muito interessado nesse momento. Bom, o fato é que o valor ele pode variar bastante, dependendo da complexidade do seu projeto. Você acha que o seu projeto hoje ele é muito complexo? Cara, muito boa sua pergunta. Realmente, essa é uma parte crucial e importante. E eu gostaria de entender se, no seu caso, você já tem um orçamento para isso. Algumas empresas costumam ter um orçamento fechado já para os projetos. É o seu caso? Qual que é o lance da reversão, né? A reversão é o seguinte. Quando a pessoa faz uma pergunta, ela faz aquela pergunta por algum motivo. E esse motivo muitas vezes é oculto, ela não deixa muito claro qual é esse motivo, do porquê que ela está perguntando aquilo. Quando você reverte para o cara acha que você não entendeu muito bem a pergunta dele, ou que ele precisa dar mais detalhes para você poder entender melhor a dúvida dele. E aí o que ele faz? Ele vai tentar se explicar melhor e vai dar mais informação para você. Essa etapa da dor é investigar que dor que o cara tem e que ele está tentando resolver. E geralmente as pessoas chegam numa reunião com o consultor e com a agência e elas vão botar para fora a dor mais superficial dela. Não vai botar a dor que realmente está doendo. Geralmente ela chega com uma dor mais superficial, do tipo, a gente precisa melhorar os resultados, a gente precisa gerar mais leads. E às vezes não é isso. Às vezes acontece coisas no nível pessoal, e não no nível da empresa, mas no nível pessoal, que é o real motivo pelo qual ela está tão preocupada em contratar uma boa agência, um bom consultor. Então, vou pegar exemplos clássicos aqui. Às vezes o cara tá lá, te chamou para uma reunião, ele quer te contratar, mas não é porque a empresa, tudo bem, a empresa dele precisa gerar mais resultado, mas às vezes é porque ele já contratou uma agência antes, e aí ele se queimou dentro da empresa porque ele escolheu uma agência que não trouxe resultado nenhum, ou porque ele tá sentindo que o cargo dele tá ameaçado, ou porque ele acha que ele tá ali prestes a ser mandado embora, sei lá, surgiu uma vaga, um gerente vai sair, ele quer ocupar o lugar desse gerente, ele quer mostrar serviço, ou ele acabou de ser promovido e ele precisa muito mostrar resultado dentro da empresa dele. E isso é uma coisa que o cara não vai chegar na reunião falando, né, Daniel? O cara não vai Você chegar. não vai descobrir isso Não vai. num bate-papo ali de 15 minutos. Exatamente. Você não vai sacar isso. Depois que você aprofundou a dor, você pode tentar entender o quê? Quais custos essa empresa já teve tentando resolver esse problema. Então, pô, Daniel, legal, agora que você abriu isso pra mim, né? Me conta o seguinte, cara, vocês já tentaram resolver esse problema antes? Vocês já contrataram uma agência? Me conta. E aí deixa o cara falar. Cara, a gente contratou uma agência, mas não deu muito certo, a gente ficou 6 meses com essa agência, a gente trocou para uma outra agência, também ficou mais 4 meses, não deu certo, no fim das contas a gente ficou 10 meses ali, mas sambando, sem sair muito do lugar. E me conta o seguinte, quanto vocês investiam com essa agência? Você pode abrir essa informação? Se o cara abre isso para você, abre quanto ele pagava para a agência, cara, isso é um excelente sinal. Você já começou a ganhar a confiança do cara, né? E são informações importantes que você vai usar futuramente, quando você for fazer a sua proposta, quando você for apresentar para ele. Isso ajuda você a fazer o quê? Quando você faz essas informações saírem da boca do prospect, o prospect ele começa a raciocinar quanto tempo e quanto dinheiro ele já perdeu por não ter achado o parceiro certo. Tá? Então você vai ajudando ele a construir esse cenário na cabeça dele. Ah, mas ele já sabe tudo isso, Lud. Sabe, mas se você não faz ele relembrar e não conecta isso com a sua proposta depois, ele não faz associação direta. E é legal você também perguntar por que ele acha que não deu certo. Por quê? Porque você vai usar isso, cara, depois. Na hora de apresentar a sua proposta para ele, você já sabe o que se passa na cabeça dele do que não dá certo numa agência. Ele vai botar para fora tudo que ele acha que por que não deu certo com as agências exteriores. Então ele vai falar assim, cara, a agência anterior não deu certo porque a gente tinha uma relação muito distante, a gente fazia uma reunião só por mês, a maioria das coisas a gente resolvia no WhatsApp, eu acho que falta aquela coisa mais próxima. Deixa o cara falar, bicho, bota ele pra falar. E depois você vai usar tudo isso para argumentar. E aí termina essa etapa da dor, né? A etapa da dor é você identificar pelo menos umas 3 a 5 dores que doem de verdade para esse cara. E aí você parte para a próxima etapa. A próxima etapa é você identificar se tem orçamento ou não tem. E o que você faz? Ah, eu vou analisar a empresa, vou analisar os clientes, vou analisar a estrutura da empresa. Pode ser.
Mas não necessariamente porque é uma big empresa, ela tem um big orçamento para aquele projeto. O vendedor experiente ele tem que tomar muito cuidado com as inferências que ele faz, as coisas que ele assume como verdade sem ter perguntado para o cliente. E o vendedor é ótimo em fazer isso. Todos nós somos. O cara tá num carrão importado, a empresa do cara tá cheia de funcionário, deve ter muita grana para gastar e, não vai ter problema se eu mandar uma proposta super cara. Às vezes o cara tem um orçamento minúsculo para aquilo ali. Às vezes aquilo não é uma prioridade dentro da empresa. Então, a ideia aqui é entender se o cara tem orçamento ou não. E como é que eu faço? Eu pergunto? Exatamente. Tem muita agência que não faz isso, que não pergunta pro cara. Mas Ludi, como é que eu vou chegar pro cara e falar assim, mas quanto você tem para gastar? Não, você não vai perguntar assim. Você pode chegar para ele e falar assim, Daniel, agora me fala o seguinte, muitos meus clientes, eles costumam ter um orçamento fechado para cada tipo de projeto. É o seu caso? Você tem um orçamento já definido para isso que você está orçando comigo? E deixa o cara falar. Pode ser que ele fale, tenho, e não queira abrir para você. Pode ser que ele fale, tenho, é um valor X. Ou pode ser que ele não tenha. Pode ser que ele fale, cara, na real, o que acontece é que eu não tenho ainda. A gente está orçando, vendo as possibilidades, e aí depois a gente vai decidir como é que isso se encaixa ou não na nossa realidade. Se o cara falar que ele tem um orçamento, isso é um ótimo sinal. Significa o quê? Se ele falar que ele tem um orçamento? Significa que ele vai fechar com alguém. Muito provavelmente ele vai fechar com alguém. Se ele ainda não tem um orçamento fechado, pode indicar que talvez ele não está tão certo assim de que ele vai fazer esse investimento agora, ou pode ser que ele não queira abrir com você e não quis falar. Se ele não falar nada, aí depende da sua agência. Tem agências que têm um FII mínimo e que abaixo daquilo não trabalham mais nem a pau. Se esse for o seu caso, é bom você avisar ele. Então você pode falar para ele, olha, fulano, como você não tem ainda um orçamento definido, eu acho legal eu te falar aqui nosso investimento mínimo para você ver se faz sentido ou não. Então, olha, hoje os nossos clientes, no mínimo, para ter um trabalho nosso, uma assessoria mensal, eles vão investir pelo menos R$7.000 por mês. Faz sentido isso para você? Você acha que faz sentido a gente continuar a nossa conversa? Porque às vezes o cara tá achando que, sei lá, quer dizer, R$1.500 por mês. Se ele falar que tem um orçamento, legal. Você pode abrir seu orçamento comigo? Posso, é X. Se esse X for menor do que o seu mínimo, você tem que falar com o cara. Olha, você falou que o seu investimento é de R$5.000, seu orçamento. O investimento mínimo lá com a minha agência, ele começa em R$7.000. Você acha que faz sentido a gente continuar conversando? Você acha que você conseguiria buscar mais recursos dentro da sua empresa para a gente continuar essa conversa? E deixa o cara falar. Deixa sempre na mão dele. Quinto ponto da metodologia é a decisão. Nesse ponto você precisa entender se aquelas pessoas que estão na reunião com você são as pessoas certas para decidir sobre aquela sua proposta. Porque muitas vezes, o que é comum, Às vezes o gerente chama você para conversar de uma empresa e você faz toda a reunião com ele, mas na verdade ele talvez tenha uma outra etapa de decisão, que talvez pode ser um diretor acima dele, ou mais etapas, dependendo do tamanho da empresa. É muito importante que você entenda, Ludi, dentro do cenário que está composto ali, se aquela pessoa tem o poder de decidir e se não for o caso, quem são ou qual é a pessoa que pode decidir por aquele projeto. Quem decide então é o diretor? Legal. Você quer marcar uma próxima reunião com ele, que eu esteja aqui para apresentar para ele isso que a gente conversou, ou você vai conversar com ele, de repente a gente marca uma segunda conversa, mas você precisa ter essa clareza de qual é a pessoa que decide, porque senão, o que vai acontecer? Você está achando que está progredindo na negociação comercial, mas na verdade não. Você está falando com uma pessoa que não tem poder de assinar o cheque, de falar, ok, vamos fazer ou não. Então é super importante você identificar essa pessoa e ir atrás dela. Se ela não está na reunião, então o seu objetivo agora é marcar talvez uma próxima conversa em que essa pessoa esteja lá. Ou você fica na mão desse interlocutor. Então você faz todo um trabalho de venda com esse cara, de negociação, só que você não sabe como ele vai passar isso para o decisor. Isso. E aí pode ser que ele passe muito mal, que deixe informação faltando e etc, não coloque tudo na mesa, e aí sua negociação vai por água abaixo. Quando você não tem o controle, de novo, quando você não tem o controle da negociação, todo o resto se perde. Então toda a metodologia ela é construída, e a gente está dando essas dicas para você ter o controle sobre o total processo do início ao fim da jornada. Aí tem muita gente que fala, mas como é que eu pergunto isso pro cara? Eu vou chegar pro cara e falar assim, mas quem é que manda aqui? Não. Você chega pro cara e fala assim, fulano, legal, agora me fala o seguinte, aqui na sua empresa como costumam ser essas aprovações? Você aprova isso sozinho? Você precisa conversar com mais alguém? Com um sócio, com um diretor, com um presidente? Como é que funciona aqui dentro? Então é muito de perguntar, é muito de tentar entender. Por quê? Porque você quer ajudar no fim das contas. E aí você vai para a próxima etapa da metodologia, que é o quê? É quando você vai apresentar a sua proposta. E não precisa ser no mesmo dia. Você pode falar, poxa, Daniel, legal, obrigado pela nossa conversa. E aí você vai cumprir o que você prometeu lá no acordo no começo.
O que você tem que cumprir no final dessa reunião? Você tem que decidir junto com o seu prospect se faz sentido continuar conversando e qual que é o próximo passo. Então, olha, Daniel, pelo que a gente conversou, eu entendi que o seu maior desafio hoje é esse. Com base nisso, eu entendo que eu posso te ajudar. A gente tem uma expertise, já atendemos empresas nessa situação, já temos ótimos resultados com cenários muito parecidos com os seus. E eu acho que faz sentido a gente marcar uma próxima reunião para eu te apresentar uma proposta de trabalho com orçamento, com uma previsão de investimento. Faz sentido para você? Quando que a gente pode marcar? E aí, agenda a data, agenda o horário, você se compromete a montar essa apresentação, voltar lá e apresentar isso para ele, tá? Importante, não manda proposta por e-mail. Tem muita gente ainda cometendo esse erro absurdo que é mandar uma proposta comercial por e-mail. Cara, não faça isso. Por quê? Porque o seu cliente ele vai pegar a sua proposta, ele vai abrir, vai rolar tudo que tem lá para a última página onde tem o preço, vai olhar e pronto. Então você não tem a chance de explicar, você não tem a chance de construir um raciocínio com ele se você não apresentar isso para ele. Você pode apresentar presencialmente, você pode apresentar numa videoconferência, não tem problema, mas o ideal é que você marque uma data, um horário para você conversar com ele e apresentar essa proposta. De preferência, se puder, pessoalmente. Se não puder, virtualmente. Mas não mande isso por e-mail. Vai chegar no dia da reunião, você vai fazer tudo de novo. Rapport, quebra o gelo, acordo prévio, combina o que vai acontecer, e aí você vai começar a apresentação, que é a sexta etapa. Na sexta etapa, você vai apresentar todo o seu projeto, a forma como você trabalha, qual vai ser o investimento, formas de pagamento, etc e tal. Só que antes de fazer tudo isso, é muito importante que você recapitule tudo. Quando eu estive aqui na outra reunião, conversei com o Daniel me contou que os desafios da empresa eram esses, que o cenário era esse, vocês não estavam conseguindo gerar leads no volume suficiente, o time de vendas é um time que custa, né, para ser mantido, ao mesmo tempo que ele não recebe a quantidade de leads que ele precisa para poder gerar o resultado que a empresa precisa, e isso está inviabilizando o crescimento da empresa. É isso mesmo? Deixa o pessoal falar. Não, é isso mesmo, faz sentido, beleza. E aí o Daniel me falou que, enfim, vocês já tentaram fazer isso com outras agências, e aí a primeira agência eles pagaram mais barato e acharam que por isso não tinha uma qualidade boa, ficaram 6 meses com ela, né? Depois contrataram uma nova agência que cobrava quase o dobro, ficaram mais 4 meses e mesmo assim não teve resultado. É isso? Procede? Você vai confirmando. O que você está fazendo no fim das contas? Recapitulando e ajudando o cara a construir na cabeça dele toda a historinha. A historinha é um problema, tentamos resolver, não deu certo, gastamos tempo, gastamos dinheiro, e aí você vai começar a entrar na sua apresentação. E aí você vai explicar como você pretende resolver o problema dele. Só que você vai fazer essa explicação baseado nas dores dele. Como você já sabe o que dói de verdade para ele, que ele te falou que o problema da outra agência é que era uma agência que não dava muita atenção, que era muito distante, que fazia só uma reunião por mês, e a maioria das coisas queria resolver no WhatsApp, e você vai atacar as dores que o cara colocou para você. Então, olha, o nosso formato de trabalho ele é muito próximo do cliente. A gente faz uma reunião, pelo menos uma reunião semanal, onde a gente alinha as expectativas daquela semana, a gente planeja as entregas daquela semana, a gente executa tudo aquilo, a gente tem um canal aberto com pelo menos 2 pessoas diferentes, enfim, você vai tratar dos seus diferenciais e atacar o quê? O que dói pro cara. Então você não vai fazer uma apresentação padrão que você faz exatamente igual para todos os clientes, você vai adaptar ela e vai focar mais nos pontos onde realmente dói. Esse é o grande X, né? Esse é o grande X. Vai fazer toda essa apresentação, não do valor ainda, só da forma de trabalho, e aí você vai perguntar para ele. E aí, Daniel, o que você achou? Faz sentido esse formato de trabalho? Esse formato de trabalho te atende? Você acha que esse formato de trabalho vai resolver o seu problema? Pergunta para ele isso. Né? Por quê? Muita gente não pergunta isso com medo do cara falar que acho que não. Acho que isso aqui não vai dar certo. Se o cara falar isso, melhor, deixa ele falar antes. Ótimo. Porque daí você vai contornar a objeção dele. Não deixa para ver as objeções só no final, depois que você apresentou a proposta inteira. Vai coletando as objeções durante e vai trabalhando elas durante. Por quê? Porque ainda vem um outro slide importante, que é o slide que você vai mostrar o quanto o cara vai investir. Então é bom você já resolver tudo, para na hora que chegar no valor, você já está com tudo alinhado. Vamos supor que já rebateu tudo, já discutiu, etc e tal. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é falar de preço. E aí, o que acontece? Antes de falar o valor, é muito importante você ter falado da dor, ter recapitulado tudo isso, né? Antes de falar do valor. Por quê? Se você simplesmente fala o valor primeiro, se você chegar direto na reunião, hoje a reunião a gente vai apresentar para vocês, a gente trabalha assim e vai custar tanto. A chance do cara achar caro é muito grande. Então, relembra tudo isso. Depois você vai falar do seu valor. E aí, na hora de falar de valor, acontecem muitas coisas curiosas, né, Daniel? Assim, uma coisa que é muito importante é a forma como você lida com valores,
com preço, com dar o preço. As pessoas, elas reagem das maneiras mais diferentes possíveis. Então, por que isso, né? Imagina que você é uma pessoa que você cresceu num ambiente familiar onde o dinheiro era muito difícil, onde o dinheiro era escasso. Essas pessoas, elas tendem a ter mais dificuldade na hora de falar do valor, por quê? Porque ela sempre acha que o que ela está vendendo é caro. É aquele vendedor que tende a falar o preço e na sequência ele já fala, não, mas você pode parcelar em 12 vezes. Não, mas você pode pagar no boleto. Não, mas você pode, a gente dá um desconto. Pode ser que você seja essa pessoa, pode ser que você seja o oposto, uma pessoa que cresceu num ambiente familiar onde o dinheiro era farto. E aí você tende a achar que tudo é barato, você está vendendo barato demais. E tem um outro tipo de pessoa, que é o meu caso, que às vezes ele foi criado num ambiente onde falar de dinheiro era falta de educação, né? Na cultura nipônica você não fica perguntando para os outros quanto é que você ganha, você não fica falando de dinheiro. Então são pessoas que têm dificuldade para falar de valor, né? Que é o meu caso. Então, o primeiro ponto é, primeiro, identificar se você tem dificuldade ou não. E o segundo, depois que você tomou consciência, é você trabalhar isso, você ir treinando isso, para você não cair nessa armadilha. Então, na hora de falar o valor, uma boa dica é, fala o valor e depois silêncio. Então, pessoal, com base em tudo que a gente viu, né, nossa proposta de trabalho realmente é trabalhar dessa maneira. E o investimento, para a gente fazer essa assessoria mensal com vocês, é de X. E aí vocês vão brincar de vaca amarela. E aí o que vai acontecer? O seu cliente vai ficar quieto, você vai ficar quieto também. E vai esperar. E se ele esperar, você espera mais um pouquinho. Então você vai brincar de quem falar primeiro perde. A ideia é que ele perca. E ele comece a falar antes que você. E por que isso, né? Se ele começar a falar, ele já vai dar uma bela de uma ideia se ele achou aquilo viável ou não. Talvez ele vai perguntar para você, mas como é que é? Dá para dar uma entrada e a gente parcela o resto? Tem que pagar à vista? Se ele perguntar isso, é um bom sinal. É um bom sinal. Significa que ele já está construindo na cabeça dele o próximo passo. Ou seja, todos os passos anteriores já fizeram sentido para ele. Ótimo sinal. Agora, se ele não fala nada, você não falou nada, segurou, ele não falou, você segurou, não falou, você segurou, e você está vendo que vai ficar assim, aí você pode assumir. E você pergunta para ele, mas e aí, Daniel, o que você achou do investimento? Faz sentido para você? E deixa o cara falar. Terminou o preço, você vai para a forma de pagamento. Então, ó, fulano, como é que você pode fazer esse investimento? Você pode fazer esse investimento da seguinte forma. Uma entrada, uma X, sei lá, parcela em algumas vezes, e aí você pode conversar e negociar com ele. Terminou essa negociação do preço, etc e tal, você pergunta pro cara, faz sentido? Vamos avançar, não vamos? Se vamos avançar, legal, é elaborar contrato, mandar contrato, analisar a minuta, etc e tal, depois assinar contrato e você começa o trabalho. O grande lance dessa metodologia é que você tem uma sequência de coisas para fazer, você sabe exatamente o porquê que você tem que fazer aquilo naquela ordem, então assim você tem uma metodologia muito mais clara e você conduz a dança. Você não está dançando lá e é o cliente, que o prospect está te levando, é você que está conduzindo a dança, você que está falando, ó, vem para cá, vem para lá. Quem conduz uma negociação é quem está perguntando, não é quem está respondendo. E esse é o grande engano do cara que não sabe vender. Ele acha que quem está no comando da negociação é o cara que está falando. O cara que está falando, ele está sendo levado. Então você que tem que ser a pessoa que conduz, que sabe o que tem que ser feito num processo de vendas, e você tem que levar o cara, ajudar o cara a trilhar tudo isso. Vai ficar muito mais fácil para você vender. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, as dicas que a gente passou aqui hoje, muita gente cobra por esse conteúdo que a gente está dando de graça aqui. Eu tenho certeza que se você usar e aplicar e treinar isso em várias reuniões, a sua chance de obter êxito na parte comercial vai melhorar muito na sua agência aí, você consultor. Beleza? Então deixa o like aí pra gente se você curtiu esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí também que a gente continua o bate-papo aqui. Aproveita, ativa as notificações aí para ser avisado ou avisada dos nossos próximos conteúdos aqui no canal. A gente fica por aqui então e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!